Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy. Holy, holy. Lord God Almighty. As we lift our hands before you as a token of our love, holy, 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 holy. Levante suas mãos e cante. Holy, 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 Lord God Almighty. As we lift our hands before you as a token of our love, holy, 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 holy. Vem, Espírito Santo. Vem e nos encha, Senhor, com teu amor, com teu poder. Cura os nossos corpos, Senhor, agora mesmo. Sara, Senhor Jesus, cura, restaura, imparta, libera e opera milagres, Senhor, que o teu povo precisa. Nos dá, Senhor, o pão dos filhos. Agora mesmo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, agora mesmo toca. Toca a tua igreja agora, Senhor, no nome precioso de Jesus. Obrigado, Senhor. Preste atenção agora. Se você tem problema nas juntas, seja no seu cotovelo ou até no joelho, ou nos ombros, faça um movimento agora em nome de Jesus. O Senhor está curando o problema nas juntas. Você não podia mover essa área do corpo a não ser com dor? Mova agora em nome de Jesus na presença do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, restaura, cura em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Mexa o pescoço. Mexa os ombros. Levante esse joelho em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Agora cheque seu corpo. Se mexeu a parte do corpo que estava doendo, não está doendo mais. Os demais abaixem as mãos. Se você foi curado, não sente mais dor, então acene. Para que todos saibam o que o Senhor Jesus fez. Acene bem forte, porque é um lugar bem grande. Para todos verem. Se você sente que a dor foi embora, obrigado, Senhor. Deixe o Senhor fazer a obra agora mesmo. Senhor Jesus, restaura, cura, em nome de Jesus. E alguns de vocês estão com dificuldade para respirar, e você está preocupado com isso. Tem acontecido há alguns dias, e alguém sentiu agora mesmo. Você sente que agora você respirou, e o Senhor te curou. Você respira sem sentir dor, você respira sem aquele sentimento de restrição no pulmão.
Se você foi curado, acene bem alto. Se você sente que Deus fez algo no seu corpo, no seu peito, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Aqueles com dor no cotovelo, dor no ombro, dor no joelho, estavam com problema de juntas. A dor foi embora. Acene bem forte, quero ver quem você é. Glória a Deus. Ok, aqueles que estão na minha frente, aqui bem perto, podem falar o que houve, o que aconteceu? Seu cotovelo? Yes. Você Yeah, not able to do this. não conseguia fazer isso. E agora consegue? Pode dançar agora, certo? Glória a Deus, obrigado, Jesus. E deste lado, alguém mais? Isso, este irmão de camiseta. Hello. Oi. Yeah, I had a neck condition for like quite long. Yeah, and it's like completely healed now. It was aching for I think few months. Uau. E quando mexia o pescoço, sentia dor? Yeah, Mexa agora mesmo. completely healed. Glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Senhor Jesus, toca, Senhor, cura. Você se lembra que aprendemos que se falarmos à rocha, os rios fluirão? Você não precisa bater em Jesus, como Moisés fez no deserto, com a rocha, uma vez por todas sacrificado no Calvário, vale para sempre, até para a cura das suas enfermidades. Amém. Senhor Jesus, cura. Agora mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Se a dor ou mal-estar saiu do seu corpo, de qualquer forma que seja, mexa essa área agora na presença do Senhor, porque é um ato de fé quando mexe. Ok? Se sabe que a dor já foi embora, você não sente mais, se esse é você, alguém com uma dor nas costas, olha onde eu estou mostrando, não consigo ir mais alto, mas se você tinha dor nessa área e ela foi embora, se este é você, acene bem forte onde você está, sua dor nas costas, obrigado Jesus, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Quem mais foi curado? Lá em cima, ok? Vamos ver o que aconteceu, porque a dor era muito grande, e eu sei que o Senhor curou essa pessoa, ok? Leva o microfone e nos fale o que você tinha, o que aconteceu. Yeah, I have a frozen collarbone that is bothering me a lot, but now it's healed. Por quanto tempo? Quite a few years. E você sentia que quando mexia aquilo ficava travado? Yes. Sentia dor. E ela foi embora? Yeah. Glória a Deus, obrigado Jesus. Anos. Anos, amém. Mais uma vez, Senhor Jesus, cura. Cura, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Alguém recebeu um diagnóstico ruim sobre o seu ventre e parece que o doutor falou que tem um cisto e eles estão preocupados com isso. Você deve voltar ao médico. O Senhor te diz que o cisto foi embora. Ok, ele te tocou e te curou. Amém. Pode voltar ao doutor e verificar. Quando isso acontecer, nos escreva e nos informe sobre isso para darmos testemunho. Se a dor foi embora ou outro sintoma, ok, eu não falei aqui porque somos muitos, com muitos problemas, amém? Mas a dor foi embora, quer dizer que Deus te curou. Alguns problemas não dá para perceber porque você tem que voltar ao médico porque não sente dor. Em alguns problemas, mas você vai perceber depois que um tempo passar. O tempo vai mostrar. Nos informe depois sobre isso, mas aqueles com dor no seu corpo e a dor foi embora, acene bem alto. Onde você está agora, acene bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais um testemunho. Aquele irmão que está ali. Sim. Esse irmão aqui, Joe. A dor foi embora. Fale o que estava acontecendo, o que aconteceu agora. I had a painful shoulder and the neck area also, and the pain is gone. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vamos dar a Jesus a honra e a glória. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Sim, Senhor. Agora vamos falar com o Senhor para restaurar relacionamentos. Se um relacionamento acabou ou está tendo problemas com o seu relacionamento com alguém que ama, alguém da família, um parente, um colega, um amigo, seja quem for, Deus vai restaurar. Amém? Sim, podemos fazer muitas coisas em termos de procurá-los, pedir perdão ou fazer algo bom. Mesmo assim, o Senhor pode fazer algo miraculoso. Amém? Sem esforço humano. Ele pode colocar um bom pensamento a seu respeito naquela pessoa. Ele pode remover pensamentos ruins. Amém? Até dar um sonho para aquela pessoa. Talvez o seu chefe que nunca te deu uma promoção. Amém? Ele pode pôr um pensamento, um bom pensamento, um sonho maravilhoso para ele. E ele vai sonhar a respeito de você.
Amém? Estou falando de relacionamentos, amém? E se Deus não quer que você case com aquela pessoa, Ele não vai fazer isso por você, ok? Desculpe. Amém? Porque Deus te ama muito. Mas Ele vai fazer se for da sua vontade, amém? Senhor Jesus, precioso Jesus, precioso Jesus, restaura esse relacionamento, Senhor. Conceda favor, libere o favor, dá favor, Senhor. Uma coisa é o Senhor dar, outra coisa é você receber. Então diga, Senhor, eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Uma virada, eu escuto no Espírito a palavra virada. Uma virada, você vai receber, tudo vai ser transformado. Você vai ter uma virada. Você vai ter uma virada. Virada, diga virada. Uma virada, amém. Uma virada na sua vida. Uma virada no seu corpo. Uma virada nas finanças. Amém. Uma virada nos seus relacionamentos. Uma virada. Como um ato de fé. Como um ato de fé, você pode dar uma virada? Diga, Senhor, eu creio. E dá uma virada. Alguns de vocês pararam falando com a pessoa atrás. Não, faça a virada completa e não pela metade na sua vida. Glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Mais uma vez, glorifique ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Alguém foi curado de um problema no estômago. Glória a Deus. Sente calor no estômago. Amém. Se assente. Curas ainda estão acontecendo. Glória a Deus. Receba mais. Amém. Receba mais. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tem algo neste lugar hoje à noite. Algo poderoso, algo santo, algo maravilhoso, algo grande, algo que vai além de nós. Eu sinto, os destinos estão sendo mudados, amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Só receba essa unção fresca que libera a saúde. Você pode ficar bem, malhando o dia inteiro, mas a saúde vem do Senhor. Então receba a saúde e diga, Senhor, eu recebo. Eu recebo, Senhor, por causa das tuas feridas, como as feridas foram feitas em ti. Por isso recebo a minha cura, eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Coisas mortas, ressuscitando. O Deus que chama as coisas que não são, como se fossem, e o Deus que ressuscita os mortos. E eu ouço no Espírito Deus dizendo coisas mortas, no seu cérebro, no seu corpo, ressuscitando. Aquilo que os médicos falaram, que é resultado de envelhecimento. Coisas mortas sendo ressuscitadas, como ele fez com Abraão, como naquele a quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos. Coisas mortas sendo restauradas. Eu ouço no Espírito coisas mortas, ressuscitando, se tornando vivas mais uma vez. Ressuscitando. Deus que ressuscita os mortos. Deus que levanta os mortos. Deus que levanta os mortos. Por isso ele é Deus. Coisas mortas. No seu banco de memória. Nas suas faculdades mentais. Coisas mortas ressuscitando, amém? Ele restaura sua mente. Não diga no seu coração, estou ficando velho. Estou ficando velho, é normal, é comum para mim eu não me lembrar. Coisas mortas ressuscitando em nome de Jesus. Ressuscitando, ressuscitando, ressuscitando de novo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Coisas mortas no seu cérebro, ressuscitando. O Senhor está mostrando na minha mente, eu vejo uma tela e vejo o seu cérebro iluminado. Se colocar o seu cérebro agora no ressonância magnética, vai ver muita luz. Amém. Ressuscitando, ressuscitando, ressuscitando. Amém? Tudo é restaurado. Quando Deus restaura, não vai ser como era antes. Quando Deus ressuscita e quando Ele restaura,
seu cérebro vai funcionar bem melhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Dê a Ele glória, igreja. Aleluia! Nos próximos dias vai ver que a sua memória vai funcionar bem mais uma vez. Não duvide, mas comece a agradecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguns estão preocupados com demência, estão preocupados com perda de memória e sempre que esquece de algo pensa o pior. Deixe-me falar uma coisa. Porque você está neste culto hoje, você vai sair transformado. Diferente, transformado e melhor do que quando entrou. Amém? A culpa é sua, que você veio neste culto hoje. Amém? Dê-lhe glória. Aleluia! Pronto para a palavra? Está pronto para a palavra? Amém? Graças a Deus que este é um lugar onde a revelação do pão da vida flui como um rio poderoso. Amém? Deus distribui pão o tempo todo. E sabe, no mundo inteiro, o pequeno ponto vermelho, chamamos Singapura. A palavra que sai deste lugar está realmente causando uma revolução no mundo inteiro. Amém? As pessoas estão repetindo o que está sendo dito aqui em outros lugares. Amém? Graças a Deus, porque Ele está levantando ministérios no mundo inteiro, porque é uma revolução da graça. Quando é uma revolução, não pode ser só uma pessoa, uma igreja ou um grupo, mas sim muitas pessoas se unindo, amém? Para uma revolução da graça, amém? Glória a Deus, agradecemos a Deus. E para você saber que você está no lugar bebendo água que não somente está vindo de outro lugar, mas está vindo da fonte. Geralmente é nas montanhas. É água fresca. Depois desce, não é tão fresca. Depois desce, não tão fresca, e finalmente fica morna, não existe mais aquela sensação de frescura nela, mas é a mesma coisa até a revolução da graça e tudo mais. Às vezes é misturada, com lama fica misturada, com animais que vêm beber, fica misturada com a carne, se mistura com as tradições de muitos homens carnais e tradições. Mas nós lutamos com a graça de Deus para mantê-la pura. Posso ouvir um amém? Agora, uma das coisas que eu vejo acontecer no corpo de Cristo é isso. Nos preocupamos que se pregarmos coisas que são centradas em Jesus e não damos para as pessoas coisas que são práticas, então, como nós todos sabemos, não faz nenhum bem. Mas isso não é a verdade. A Bíblia diz que somos transformados quando contemplamos. Mesmo quando você vem para uma noite de encontro e você adora o Senhor, só no momento da adoração você contempla o Senhor, você vê a sua beleza, você se torna como Ele. A Bíblia diz que somos transformados não por lutar, não por nossos esforços ou nos esforçando ou talvez até trabalhando muito, mas sim contemplando. Quando você ouve uma mensagem que te dá a oportunidade de contemplar Jesus, dê graças por isso. Amém. Eu compartilhava com um irmão conhecido no Senhor Jesus, um grande pregador, recentemente, e falei com ele isso. Ele me disse que, sabe, ele luta com o contemplar Jesus e ser prático, e eu disse isso. A Bíblia diz, marido, amai vossas mulheres? Ele olhou e, não diz isso, eu disse. Ele olhou de novo. Não diz marido, ame sua mulher, mas sim marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Se eu ensino o amor de Cristo, isso é prático? Vai ser, porque se você vê o amor de Cristo, não na sua cabeça, mas no coração, experimentar no coração, uma revelação no coração, sabe o que vai acontecer? Sua esposa certamente vai receber o tipo de benefício imediato, o transbordar. Se eu tenho um problema com a minha esposa, eu não coloco foco na minha esposa, coloco foco na minha revelação. Eu sei que eu sou aquele a quem Jesus ama. Ou eu sei na cabeça, mas não no coração. Porque se eu experimento seu amor, vou perdoar porque ele me perdoou. Posso ouvir um amém? Então tudo aponta para Jesus. A Bíblia não diz, mortificai as obras do corpo. Mas diz sim, pastor Prince. Não diz somente isso. Leia o verso antes disso. Se ressuscitaste com Cristo. Você é um príncipe, você é uma princesa. Agora que tem uma vida de príncipe, amém? Viva como um príncipe. Um príncipe e uma princesa não se ofende facilmente. Mas perdoam, não guardam mágoa. Eles perdoam, estão acima das coisas
que são peculiares a problemas pequenos, as pequenas diferenças e também problema de ira, estão acima disso. Estão acima de pessoas que xingam, usam nomes feios e palavrões, porque se você é assim, você é como o resto do mundo, amém? O que faz a diferença de uma pedra comum é que diamante é muito raro, pedra não é. Você é diamante. E a Bíblia então diz, se ressuscitaste com Cristo, se você é um príncipe ou princesa, você é um diamante, haja como tal. Amém? Não como um santarrão, lógico que não. Jesus caminhou entre os pecadores. Nunca se mostrou como um santarrão. Amém? Sempre aproximável, amável, sem se comprometer. Amém? Glória a Deus. Não é essa a mensagem, mas queria tirar isso do peito, amém? Glória a Deus. Tudo ok, até os atalhos são bons. Eu vou voltar, ok? Vou voltar para o caminho principal, ok? Mas um atalho às vezes faz bem. O Espírito Santo me leva a esses atalhos porque está falando com alguém. Amém? Então vamos a Romanos 8:28. Vamos ler isso juntos e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos, diga sabemos. A palavra grega é aidou. Não é um saber que vem por aprender. Não é algo teórico ou uma compreensão mental, mas sim uma revelação. Aidou é. Você vê lá dentro, você percebe. Sabemos. E nós já conhecemos este verso. Mentalmente, memorizamos esse verso, todas as coisas contribuem, mas você sabe que tudo contribui para o bem. Até coisas ruins. Isso é diferente de dizer que Deus iniciou essa coisa ruim na sua vida. Deus é um bom Deus. Mas ele transforma tudo que o diabo jogou contra a sua vida para o seu bem. Até se for pego numa situação onde você não planejou aquilo, mas aconteceu, e você está lá, vai ser para o seu bem. Amém? Está me ouvindo? Quantas coisas contribuem? Deus não disse só o que é bom, mas também as coisas ruins. Mas Deus diz, vai contribuir para o bem. E a palavra aqui é todas as coisas. Então, quantas coisas? O que acontece com elas? Contribuem juntamente para o bem. Porque você é alguém que ama a Deus. E olha bem, o que ama a Deus e os que são chamados a seu propósito é a mesma coisa. Está falando de crentes. Não é uma promessa para as pessoas do mundo. Não é uma promessa para aqueles que não são filhos de Deus. Amém? É para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, e todos nós somos chamados segundo o seu propósito. Amém? Podemos chegar de uma boa maneira ou podemos chegar despedaçados, mas vamos chegar. Tudo é baseado no próximo verso, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tudo que está acontecendo, a grande prosperidade é essa. Você diz, tudo está acontecendo para que eu fique mais rico. Você errou feio. Tudo está acontecendo para que eu seja mais popular. Você errou feio. Tudo está acontecendo para fazer você ficar como Jesus. Agora, Jesus nunca foi pobre. Você pode falar assim que ele nasceu numa manjedoura. Ele fez isso por escolha. Amém? A Bíblia diz que na cruz ele se tornou pobre por nós para que nós possamos ser ricos pela sua pobreza. Amém? Ele quer te dar abundância. Quando Jesus precisava de algo, estava sempre lá. Dinheiro para imposto, até mesmo a comida para a multidão. Ele sempre tinha. Isso é prosperidade. Não é ter muito no banco. Amém? Porque pode sumir amanhã. Prosperidade é quando há uma necessidade. Deus te supre com a resposta, o recurso. Posso ouvir o amém? Sabe que prosperidade é quando você está doente? E Deus vem e faz você ficar bem depois? Isso é prosperidade. Amém? Seus filhos te respeitam, isso é prosperidade. Posso ouvir o amém? Então, prosperidade é se tornar como Jesus. Quando ora por alguém, a pessoa é curada. Foi este o ministério de Jesus? Você se parece com Jesus agora? Você vê Jesus nos evangelhos espirrando bem alto e dizendo para Mateus e Pedro, olha, vocês agora devem sair hoje. Eu não vou, estou doente. Você já leu isso em algum lugar? Ou você leu que os cobradores de impostos vieram e ele disse, olha, desculpa, estou quebrado. Eu tinha dinheiro ontem, mas hoje não tenho. Certo? Nunca. Então, ser segundo a imagem de Jesus é uma coisa maravilhosa. E o melhor de tudo, a mesma bondade, a mesma beleza que vemos no Senhor, vão estar em nós. Tudo coopera para que sejamos mais como Jesus. Amém? Concorda?
Ele é o maior de todos. Amém? Ele é manso, mas não é relapso. Amém? Está me ouvindo? Ele é amável, mas ele não bajula. Ele não adula. Seu amor é real. Amém? Agora, você precisa colocar isso no seu coração. Quando algo ruim acontece na sua vida, pense sempre nisso. Quando algo ruim acontecer, Deus está do seu lado. Não sabemos o porquê, e você pode até perguntar o porquê para o Senhor, às vezes. Temos relacionamento com Ele, então podemos perguntar porquê, mas não pergunte porquê, como se o problema veio dele. Ele te deu esse problema. Não, seja qual for o problema, Deus está do seu lado. Está ouvindo, igreja? Eu disse Deus está do seu lado. O pior que pode acontecer é um pensamento religioso. O que eu fiz? O pneu do meu carro furou hoje, eu estou com o pneu vazio. O que eu fiz? Meu filho está doente. O que eu fiz? O que será que eu fiz? Isso é legalismo. Os seus pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus. Deus não joga isso contra você, você entende? Agora, se você vive em pecado e você é um crente, você é um filho de Deus, mas ainda vive em pecado. Alguns chamam a si mesmos filhos de Deus, chamam a si mesmos de cristãos, mas não são crentes. Não nasceram de novo. Mas se você é um filho de Deus, você nasceu de novo. Escute bem isso. Mas você está vivendo em pecado, quer dizer, você está com uma mulher que não é sua esposa, tendo um relacionamento extraconjugal. Deus vai lidar com você. Mas Ele não vai lidar com você te dando enfermidades ou coisas assim. Talvez o diabo é quem faça isso. Certo? Deus não. Mas Ele vai lidar com você. Como? Vai fazer tudo difícil. Olha, coisa difícil não quer dizer acidente. Amém? Você já esteve em algum lugar que você conhece uma pessoa como você? Você não quer reconhecer, mas ela é como você. Ou dirigindo numa estrada e você vê alguém como você. A pessoa é impaciente com você, mas Deus te mostra que você também faz isso. E agora você se vê. Às vezes Deus lida conosco nos mostrando como é, de uma perspectiva de uma outra pessoa. E vemos que é isso que estamos fazendo. Posso ouvir o amém? Aleluia, glória a Deus. Continue pregando, pastor Prince. Ok? Então, olha bem. Nós sabemos que Deus disciplina, mas não disciplina com doença e enfermidade. O verso em Hebreus 12, que fala de disciplina, diz: não deveríamos ser sujeitos ao Pai dos Espíritos e então viver. E viver, ou seja, quando se submete à disciplina, você vive. Deus te dá vida. Quando não se submete, você acaba tendo resultados como uma vida mais curta por causa da sua tolice, e você vive assim. Talvez você está em vícios agora, como o vício das drogas, ou então fuma, e você não reconhece isso, e diz, eu posso parar sozinho. Deus vai trabalhar contigo de uma forma tal que você vai ter problemas até no relacionamento por causa deste tipo de vício, e Deus quer que você pare porque Ele te ama. Quando você se submete a Deus, você vive. Seus pulmões vão melhorar. Alguém pergunta, pastor Prince, ainda é salvo? Aquele que fuma? Sim. Vai ainda para o céu? Mais rápido. Não seja estúpido. Amém? Deus vai lidar com isso. De fato, quando isso acontece e você vê que Deus não está deixando você sem disciplina, você sente amor, muitas vezes você sabe que está sendo teimoso e vê que Deus está lidando com você. Você não se sente amado. Crianças disciplinadas acabam tendo mais amor pelos seus pais. Quando disciplino meu filho, o resultado é sempre que ele me ama mais depois. Amém? Eles querem disciplina. Amém? Mas não pense que ele disciplina o tempo todo, ele não disciplina com acidentes, nem com enfermidade, mas ele vai lidar com você. Vai te deixar frustrado para você chegar numa posição e dizer, ok, Senhor, me fala onde eu estou errando. Amém? Porque Deus te ama. Glória a Deus. Agora, olha isso, alguns ensinam que você pode perder a sua salvação, mas olha bem o que eu vou dizer. Você não perde a salvação. Você não perde a salvação. João 10, me mostra João 10. E dou-lhes, Jesus está falando, e dou-lhes, ou seja, eu e você, suas ovelhas, e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. A palavra nunca aqui em grego é a palavra ou, mei. Na verdade, ou sozinho já é um negativo, meis não. Coloca os dois juntos, tem uma forte negativa. Nunca, nunca perecerão, de forma alguma perecerão. Nunca perecerão. Amém? E dou-lhes a vida eterna. E eles nunca perecerão.
e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então, nunca perecerão. Quando Deus te dá a vida eterna, não é temporário, não é até o próximo pecado, não é até que Deus decida, um dia eu vou tomar isso de volta. Não, nunca perecerão. Quando é dado a você, você nunca perecerá. Posso ouvir o amém? Então, quando você ouve pregadores falando, livros que você lê, na internet você vê alguns sites, ou então alguém fala para você sobre Hebreus 6 ou Hebreus 10, sobre o pecado voluntário e também sabe aquilo que fala sobre quem foi iluminado. Tudo isso está falando de pessoas, e essas duas passagens são do livro de Hebreus, que fala de um povo judeu que foi iluminado e recebeu a palavra de Deus. Receberam, experimentaram. Como aqui neste culto você pode experimentar o poder do mundo vindouro. Você experimenta a boa palavra de Deus agora. Você experimenta o dom do Espírito, mas não recebe. A palavra experimentar aqui é a mesma palavra em grego quando fala de Jesus e o vinagre que o deram, e ele provou, mas não bebeu aquilo. É provar. Estão aqui no culto, mas não são salvos, não nasceram de novo. Mas provaram isso. E a Bíblia diz que se eles retrocederem, depois de verem a beleza do Evangelho, depois de verem a glória do Evangelho de Jesus Cristo, que foi revelado, sendo divulgado, sendo mostrado para eles, e eles viram as costas, vão estar em profundas trevas mais do que quem não ouviu. Você entende isso? Agora, quero falar com você algumas coisas que te ajudarão a entender. Quem você está seguindo é importante. Quem você está ouvindo? Olha bem isso. As pessoas que ensinam, ministram, não vão falar diretamente para você que estamos debaixo da lei. Cremos nos 10 mandamentos, temos que cumprir os 613 mandamentos da lei judaica. É isso que nós cremos. Nenhuma igreja vai fazer isso. Não que eu saiba. Mas existe uma mistura. Ou seja, vão dizer amém para aquilo que eu acabei de falar? Que quando você tem a vida eterna, você nunca perece, vão dizer amém. Mas vão dizer, olha, a Bíblia diz que Jesus disse o seguinte: muitos virão a mim naquele dia dizendo: Senhor, eu fiz milagres em teu nome, expulsei demônios em teu nome, profetizei em teu nome, e eu vou dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Nem todo mundo que me chama Senhor vai entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, certo? Eles usam isso para te ameaçar ou te amedrontar, porque um dia você pode perder sua salvação. Tarararana, tarararana, tarararana. Um dia, você não sabe. Então cuidado, sabe, esse tipo de impressão. Mas o fato é este. Haviam exorcistas judeus que são mencionados no livro de Atos. E olha bem que eram exorcistas judeus muito antes dos discípulos serem cheios do Espírito Santo e expulsar demônios. Existem pessoas que praticam exorcismo e não é por muito tempo, porque os demônios saem e trazem mais, e tudo piora. Amém? Fazem milagres, aparentes milagres, em nome de Deus. E depois eles dizem que esse Deus é Jesus Cristo, certo? Não estou falando que Deus, certo? Amém? Mas eles sabem, eu estou fazendo isso em nome de Deus, mas eles vão ver que Jesus está no trono e vão dizer, eu fiz em teu nome. Fiz tudo em teu nome. Jesus dirá, nunca vos conheci. Sabe o que é nunca? É nunca. Se ele tira o seu nome do livro da vida e joga fora, isso não é nunca. Ele já te conhecia. Então, ele diz o seguinte nessa passagem, nem todo que me chama Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do Pai. Nós devemos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. O mesmo Jesus que disse, esse termo, aquele que faz a vontade do Pai, entrará no reino. Também disse em João 6, essa é a vontade do Pai. Esta é a vontade do Pai. Que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Nenhum. Amém? Mas que o ressuscite no último dia. Olha bem, essa é a vontade dele. Que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ouviu isso? Ouviu isso? Qual é a vontade do Pai? Que todos nós tenhamos a vida eterna. E quando eu digo todos nós, eu estou falando daqueles que nasceram de novo. Não creio no universalismo. Não é que todo mundo vai ser salvo. Não, não, de forma alguma. Ok? Só aqueles que creem em Cristo. Todos tenhamos a vida eterna. E Ele vai nos ressuscitar no último dia.
Posso ouvir um amém? Algo que me preocupa também são crentes que creem em Jesus Cristo, mas veem Deus como um juiz. Ou seja, Jesus é somente, sabe, aquela pessoa amável, aquela pessoa boa, mas Deus é um juiz, Deus é duro. E eu me alegro por ter Jesus, porque Jesus entra no meio e me protege contra Deus. Olha, Deus é um Deus santo. Mas foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que aconteceu primeiro? Deus, que enviou seu Filho, então cremos nele e ele nos ama. E alguns agem como se isso fosse verdade. Ou Deus nos amou, mesmo antes de enviar seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual veio primeiro? O amor de Deus. Amém? Então foi Deus quem pagou a sua justiça pelo sangue da cruz, que satisfez todos os requisitos da justiça divina. Foi Deus quem planejou isso, porque Deus não podia de qualquer maneira receber homens pecadores sem um fundamento justo. Romanos 3. E diz o seguinte: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus o Pai, seja justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é que é o seu justificador? E também de todos nós? Deus. Não fala que aqui é Jesus, Jesus é a nossa justiça, sim. Mas não fala Jesus, Deus é o seu justificador. Deus é o seu justificador, você ouviu? Deus te justifica quando você põe a sua fé em Jesus. Ele enviou Jesus para que as exigências judiciárias, e o diabo não permitiria pecadores na presença do Senhor. O diabo iria dizer: isso não é certo, isso não é justo. Tu és santo e o homem não é. A tua santidade exige que o pecado seja punido. Este homem não foi punido e pôde entrar na tua presença. Ele iria falar isso. O trono de Deus ruiria. Ele tinha que satisfazer sua justiça divina e as suas exigências da santidade do homem pecador, mas ninguém conseguiria pagar isso, certo? Então ele enviou seu filho. E o sangue do seu filho pode satisfazer todos os requisitos da justiça divina. Jesus magnificou a lei na cruz e assim a lei foi cumprida. Amém? Na cruz. Não foi eliminada, mas foi cumprida na cruz. Não estamos sob a lei, mas sob a graça, porque a morte de Cristo cumpriu a lei, todas as suas exigências. Amém? E Deus fez a si mesmo responsável pelos efeitos do pecado, as doenças e envelhecer e a morte, e também a morte espiritual que vem. Deus fez a si mesmo responsável não só pelos efeitos, mas fez a si responsável como se tivesse começado tudo. Isso é a cruz de Cristo. É o amor de Deus. Amém? Então, foi Deus quem fez isso. Ele não está como um juiz, um homem duro. Ele é o seu Pai, o seu justificador. Vamos ver Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem justifica? Deus. Então não pense que Jesus é quem me justifica, mas Deus é um juiz. Não tem esse pensamento. Não. Deus é o seu justificador. Ele está do seu lado. Deus é por você. Amém? Amém? Quando for a Deus, lembre-se que é Ele quem justifica. E se você fizer uma pergunta sobre o tribunal de Cristo, eu falei isso domingo passado. Compre a mensagem. Ok. Olha bem, o tribunal de Cristo, na verdade, a palavra julgamento não aparece. No grego é a palavra bema, como um tribunal romano, sabe? E o tribunal de Cristo, quando acontecer, é para recebermos recompensas pelo que fizemos. Se fizemos pela carne, ou fizemos por esforço carnal, ou fizemos pelo Espírito. Amém? Terá recompensa, teremos posições. Você vai ter uma posição para toda a eternidade. Mas não perde a salvação. O tribunal de Cristo não é um lugar para aqueles que não creem em Cristo. Você me ouviu? É um lugar para os crentes. E você vai estar ali, no corpo glorificado. Você já pensou nisso? Vai receber o novo corpo quando Jesus vier. E depois disso vem o tribunal de Cristo, certo? E olha bem, a Bíblia diz, com um toque de um segundo atômico, seremos transformados, o nosso corpo será como dele, certo? Não vamos ter pecado, certo? E diante de Deus com um corpo novo, certo? Você acha que no tribunal de Cristo ele vai tirar esse corpo? Vamos estar no nosso corpo glorificado, igreja.
não é questão de salvação. Não vamos diante do grande trono branco. Isso é para todos os descrentes. Mas nós vamos diante do tribunal de Cristo para a recompensa, ou não ter nenhuma. Ok? Não se esqueça, o juiz no tribunal de Cristo vai ser Cristo mesmo sua justiça. O juiz é seu justificador. Então isso responde muito, ok? Então se você ler na internet ou algum livro que sai por aí de alguém que teve uma visão e foi ao céu, e Deus disse para ele que nem todo cristão está no céu, alguns estão no inferno. Esta visão não é de Deus. Está me ouvindo? Não se pode basear uma doutrina em visão de alguém. Houve alguém que escreveu um livro problemático, foi um coreano, e aparentemente essa pessoa teve uma visão e foi até o céu, e viu muitos cristãos no inferno, muitas pessoas no inferno. Ela não se viu no inferno, mas todo mundo sim, sabe? Mas realmente, se Deus te julgar baseado nas suas intenções, ou se te julgar baseado nas suas obras, algo assim, até a escritora ia para o inferno. Mas é sempre outros no inferno, não ela mesma. Quero falar rapidamente sobre 2 tipos de líderes. Ok? Você sabia que eu ia falar sobre isso? Neste culto, falar sobre liderança. Porque todos vocês que estão aqui nesta noite são líderes. Líderes são famintos, eles querem saber mais sobre a palavra de Deus, querem vida e querem mais revelação porque eles estão vivendo na luz. Amém? Líderes gostam de ler, gostam de aprender. Por isso você está aqui. Aqueles que não se interessam pelas coisas de Deus não são líderes. Tudo bem, nem todo mundo é chamado para ser líder. Mas eu creio que muitos que vieram nessa noite são líderes. Deus está levantando líderes, amém? Então, em vez de fazer uma reunião de líderes, essa é a nossa reunião. Ok, Saul e Davi. O primeiro rei de Israel foi Saul, que era mais alto do que todos os outros homens. Ele era altão. E depois, o próximo foi escolhido por Deus. Lembre-se que Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. Deus disse, eu serei o rei de vocês. Eles disseram, não queremos que tu sejas nosso rei. Eles disseram isso, certo? Pelas palavras. Disseram, queremos ser como outras nações que têm reis. Reis que podem tocar, apalpáveis para poderem ver o rei. E Deus disse, Samuel deu o que eles pedem. E então, escolheram Saul. Ok? Davi foi escolhido por Deus. E foi naquele tempo que Deus iria reinar sobre aquela nação através do seu rei escolhido, que foi Davi. Ok? Quando Saul foi ungido pelo mesmo profeta Samuel que ungiu a Davi, certo? É lógico que ele ungiu Saul primeiro, o primeiro rei de Israel. Quando ele ungiu Saul, ele ungiu com um vaso de óleo. Diga vaso. Ok? Olha ali, ele pegou um vaso de azeite. Olha, vaso não é um chifre. Geralmente, quando se ungia, usava o chifre de carneiro. Ok? Para ungir com óleo. Agora, olha isso. No livro do Apocalipse diz, vasos da ira de Deus. Viu isso? Vaso é uma figura de julgamento, é um tipo de ira. Mas olha bem isso. Em 1 Samuel 16, fala que Davi foi ungido pelo mesmo profeta Samuel. Mas olha a diferença. A Bíblia diz, enche um chifre de azeite. Porque Samuel tinha pena do rei Saul. Certo, Saul tinha pecado contra Deus e Samuel tinha pena dele. Ele amava Saul e Deus disse, pare de ter pena. Até quando terás dó dele? Enche um chifre de azeite. E de onde tirava o chifre? De um carneiro que seria sacrificado. Amém? Uma trombeta, já viu isso? Usavam o chifre de carneiro para isso, para proclamar a morte do Senhor. É a pregação da graça. Amém? Davi foi ungido com um chifre de azeite. Está ouvindo, igreja? Olha, quando ungem a cabeça. Olhe para alguém e diz a cabeça. Ok, vai descer pelo corpo, mas vem na cabeça. Isso fala de mentalidade. Então, Saul tinha uma mentalidade de vaso, D-A-S-O, mas ele não era um vaso. Mas, mentalidade de vaso é o quê? Ele pensava em julgamento, em ira. Deus está irado, está irado, está irado. Tudo Deus está irado. Não faça isso, ele vai ficar irado. E só Deus está irado, irado. Era sempre a ira de Deus, sempre a ira de Deus. Mentalidade de julgamento. É um tipo de liderança cuja pregação está baseada na ira de Deus. Mas ele não vai claramente dizer é a ira de Deus. Mas a impressão que ele deixa é que Deus está irado. Está me ouvindo? Só sabe julgar. Esta é a
liderança de Saul. Estou falando isso porque se você quer entender que tudo coopera para o nosso bem e não contra nós, que Deus está do nosso lado e não do outro lado, amém? Trabalhando em você, não. Ele não está te julgando. Pastor Prince, você falou de salvação e outras passagens falam da nossa responsabilidade em segurar o Senhor. Por exemplo, diz para habitarmos no Senhor. Agora, amigo, o que você tem lido? Não pode contrariar a verdade, eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão. Mas como explicar essa tal de responsabilidade da nossa parte? Olha, muito simples. Eu me lembro que quando meu filho tinha 4 anos de idade, como 3 ou 4 anos de idade, e eu subia as escadas, e o Andy não gostava disso. Não o carregue para cima, faça-o subir. Mas sabe, pais gostam de brincar. Então eu perguntei, quer ir nas minhas costas? Yeah! Ok, segura aí. Venha, Justin, segura aí. E ele pulou em cima de mim, e eu o segurei. Ok, sabe o que eu disse? Segura firme. Eu também o segurava. Segura bem firme, vamos? Segura bem firme agora. Eu dizia, segura. Segura firme. Mas sabe de uma coisa? Eu o segurava. Ele não estava seguro porque me segurava. Ele pensava que sim. Seus amigos achavam que sim. Uau, Justin. Uau. Mas era eu. Minha mão que o segurava. Ok? Mas eu falava para ele, segura firme, ok? Não solte. Amém? Mas eram minhas mãos que o seguravam. Então, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. E ninguém pode arrebatar das mãos do meu pai. Então, debaixo da mão tinha a mão de Jesus. E por cima de nós outra. Mas podemos pular fora. A Bíblia é tão clara e diz que não pode perder a salvação, mas alguém diz uma besteira como essa para perder um jogo que já ganhou. Sempre encontram algo, mas Jesus disse o quê? Ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu pai. Eles seguram e não dá para sair dali. Sua mão é maior do que você, irmão. Amém? Mas alguém sempre inventa algo e diz, mas se você renuncia a Jesus e diz, eu não quero mais Jesus, ainda é um cristão? Isso depende, ele era crente, ele tinha a vida eterna. Se ele era, nunca vai perecer. Mas talvez só dizia ser cristão, mas não era um cristão que tem a vida eterna. Ele só falava. Não tem nada errado com falar, você deve falar, ok? Ele professava, mas não tinha posse da vida eterna, ok? Mas vamos dizer que ele era, Pastor Prince. Então deixe-me falar isso e te perguntar. Você pode ir a um não cristão, pecador, e falar para ele, você é um pecador, e Satanás tem domínio sobre você. Mas ele diz, eu não quero Satanás, eu mando em mim mesmo. Eu não creio em Jesus, eu não creio em Satanás, eu mando em mim mesmo. Você diz, nada que você possa fazer vai mudar o fato de que você é um pecador. Ele diz sim, eu renuncio agora com o livre-arbítrio, a minha qualidade de pecador. E agora, com meu livre-arbítrio, eu renuncio a Satanás. Pergunta, ele ainda é pecador? Satanás o domina? Mesmo com o livre-arbítrio renunciando a Satanás? Como então, se somos pecadores, não podemos renunciar isso? Não é mesmo? Mas somos cristãos e podemos renunciar isso. Quando o que Jesus fez é maior do que o que Adão fez. Se ele é realmente um crente, ninguém sabe, certo? Se é realmente um crente, nunca perde a salvação. Ele vai para o céu sem recompensa, só isso, salvo pelo fogo, mas ainda vai ter a salvação. Mas não nos preocupamos com pessoas assim, então vamos parar com essas ilustrações. Alguém sempre vai, sempre procurar um erro, por menor que seja. Entram numa igreja como essa. Vou falar mais uma vez. Uma igreja como essa. Mais uma vez. Uma grande igreja. Ok? E vão encontrar algo errado. Amém? Mesmo que a mensagem seja linda, vão tentar encontrar algo errado. Por que não desfrutam? Quando temos uma comida, sabe, e estamos com muita fome, não importa a aparência. A aparência é importante no Japão. Quando estamos com fome, nós comemos tudo, é perigoso comer até aquelas flores artificiais, sabe? Mas, quando estamos com fome, não queremos saber da aparência, nós só queremos comer, certo?
Por que não come? Prefere criticar e morrer de fome. Não é? Então Davi foi ungido com chifre de óleo, tem a mentalidade da graça. É baseada no chifre, na morte do carneiro. A mentalidade da cruz de Cristo é mentalidade da graça. Número 2. Quando primeiramente ouvimos de Saul, ele estava procurando jumentos. Quando ele aparece na Bíblia, o pai de Saul disse, procure aqueles jumentos perdidos. Certo? A Bíblia diz que a carne, o homem natural é como um jumento selvagem. Um homem que não nasceu de novo ou é um homem carnal, é como um jumento selvagem. Diz isso na Bíblia. Então, ele procurava a carne, ele estava ocupado procurando o que era carnal. Amém? Está ouvindo? O pai disse, procure jumentos perdidos. Bem, Davi, do outro lado, quando ele aparece na Bíblia, 7 irmãos passaram pelo profeta. O profeta olhou para eles e 7 é o número da perfeição. Neste caso, a perfeição da natureza humana passou diante dele. E nenhum deles foi escolhido por Deus. Finalmente o profeta disse, são todos esses seus filhos? Imagina se você é Davi e o seu pai diz, eu me lembro. Como sentiria? Amém? Então o pai diz, certo? Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços e disse, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Quando ouvimos falar de Davi, está apacentando ovelhas. Não procurando jumentos, apacentando ovelhas. Se você ama as ovelhas... pastor Prince, sabe? Fui chamado a pregar. Eu sei que eu fui chamado. Estou esperando o dia para pregar para milhares. E essas poucas que Deus confiou a você? As pessoas que estão ao seu redor, você pode encorajá-los e pregar para eles. Está cuidando deles? São poucas pessoas. Eu fui chamado para as multidões. Eu ouvi uma mensagem e fui chamado para as multidões. Para com isso, meu irmão. Uma grande multidão de nada, sabe? Davi cuidava das ovelhas. Você se lembra quando Davi foi levado até o rei Saul? Da primeira vez. Foi no contexto de Golias que estava desafiando o povo de Israel, se lembra? E Davi foi enviado pelo seu pai. Davi é um tipo de Cristo. Sabe de algo? Até Abraão, Isaac e Jacó. Nenhum deles é mencionado tantas vezes no Antigo Testamento como Davi. São 60 capítulos que falam de Davi. Olha bem, tem muitos Josés na Bíblia. Tem muitas Marias. Tem muitos João. Mas só um Davi. Na Bíblia toda. Por quê? Porque Davi representa para nós, de todas as maneiras diferentes, nas suas facetas, muitas figuras do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Por exemplo, 16, verso 1 diz, 1 Samuel, 16, verso 1, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, diga belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Uma das perguntas para o Novo Testamento, a primeira pergunta do Novo Testamento é essa. Onde é nascido o rei dos judeus? A resposta, Belém. Davi o belemita. Amém, me tenho provido um rei. Deus proveu para ele mesmo um rei. Me lembra de Gênesis 22. O filho de Abraão, Isaac, perguntava para o seu pai quando carregava madeira, no Monte Moriá. Aqui está a madeira e também o fogo, pai. Mas onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? O pai respondeu, Deus proverá para si um cordeiro. Deus provê, até para ele mesmo, um cordeiro. Gosto porque diz, no original hebraico dessa forma, Deus vai prover para si mesmo um cordeiro. Ok? Então, Davi foi enviado pelo pai ao vale de Elá, porque os seus irmãos estavam lá, no exército. Então o pai diz, leva queijo, leva pão. Levou também algumas coisas como algumas frutas, uvas, passas e muito pão. E as suas mãos estavam cheias. Jesus veio enviado pelo pai com as mãos cheias. Abrindo ouvidos surdos, limpando leprosos, ressuscitando mortos, mãos cheias. Cheias do pão da vida. Então ele foi e um dos irmãos o viu. E o irmão disse, vamos ver aqui. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Eliabe expôs seu coração quando falou daquelas ovelhas como poucas ovelhas. Viu isso? Então, escute. Pastor, também líderes, não importa se você não tem milhares, tem poucas pessoas, são ovelhas do Pai. São ovelhas do Pai. Ou as vê como aquelas poucas ovelhas. Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Davi nunca usou essa linguagem naquele mesmo capítulo, quando Davi foi entrevistado por Saul, e o rei perguntou para ele, olha o que ele disse. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Todos vocês aqui da New Creation são ovelhas do meu pai. Ovelhas do meu pai. Amém? Vocês não são minhas ovelhas? Ah, pastor Príncipe, bem, dizem que você rouba ovelhas. Como é que faz isso? Como se rouba ovelhas? Você precisa me ensinar isso. Como se rouba ovelhas? Já pensou isso? Como se rouba ovelhas? Preste atenção. Não são minhas ovelhas também, todos aqui da New Creation. Não são minhas. Eu sou um pastor, mas sou um mordomo. Vejo vocês como ovelhas do Pai. Quando vejo vocês como ovelhas do meu Pai, e vejo vocês e vejo a necessidade de todos vocês, eu sei que o meu Pai vai prover, porque você não é minha responsabilidade, mas sua. Eu não posso te curar, mas Ele pode. Olhe para alguém e diga, há esperança. Se o pastor Príncipe te curar, amém? Você vai continuar o enfermo, rei, se eu pudesse curar a qualquer hora, curaria o meu rosto. Não ria, você acha que é bonito? Amém? Nós podemos simplesmente nos posicionar e ver aquilo que o Senhor está fazendo. Eu abro a boca, mas Ele que cura, toda a glória seja dada a Ele. Amém? Você é a ovelha do meu Pai. Alguém diz, bem, eu tenho poucas ovelhas. Então saiba, são ovelhas do Pai. Posso ouvir um amém? Então vimos que foram ungidos de maneira diferente. Você pode ter um líder e esse líder tem a mentalidade de julgamento. Tudo que sai dele, mesmo ele pregando a graça, tem julgamento por trás daquilo. Sempre resulta em julgamento. Ou você pode ter um líder que só fala da cruz. Glorifica a morte do Cordeiro. Está me ouvindo? Davi era um tipo de Cristo. Escute isso. Terceira coisa que vemos em Saul é que, escute, eu estou preocupado porque quando eu escuto sobre ensinamento sobre liderança na igreja hoje, é o oposto daquilo que eu acho que Deus quer realizar, seus planos e o seu padrão para a liderança. O padrão de Deus para a liderança nunca foi ver quem é bom e os escolher. Paulo disse a Timóteo, o que me ouviste ensinar, ensina a homens fiéis, não talentosos. Homens fiéis, não homens capazes, não homens com dons, mas homens fiéis. Ensina a homens fiéis que serão capazes de ensinar. Ensinar vem depois da fidelidade. Ensina a homens fiéis que deverão ser futuro, capazes de ensinar outros. E assim a liderança vai. Você procura pessoas fiéis, mesmo eles não tendo o dom. Quanto mais os ensina e confia neles, Deus imparte o dom. Mas a igreja hoje procura talento, procuram dons. Moisés, a Bíblia diz, nos seus primeiros 40 anos era poderoso em palavras. E olha bem, Deus não podia usá-lo. Ele mal enterrou um homem que matou, um egípcio, que batia num judeu. Ele o matou, mas mal o enterrou e descobriram. 40 anos depois, olha o que aconteceu durante 40 anos. Deus se revela na sarça ardente. E Deus diz, vá a Faraó. E ele disse, eu sou gago e não consigo falar. E eu não consigo falar. Eu sou gago. Certo? Mas quando levantou a mão no Mar Vermelho, Deus não enterrou só um, mas a multidão dos inimigos. Dessa vez foi perfeito. Um foi ministério da carne e os outros ministério do Espírito. Você pode ser fraco,
Amém? Mas só quando você é fraco? E você sabe que você é fraco? Deus pode ser glorificado. Deus pode te usar e fluir através de você. Está me ouvindo? Se você é forte numa área, pode ser um grande cantor, por exemplo. E eu percebo às vezes quando o cantor canta. E quando um servo de Deus canta, se percebe. O efeito nas pessoas é uau, que cantor o primeiro. E o outro é assim, uau, que Deus. Igual para mensagens. Alguns dizem uau, que pregador. Ou uau, que salvador. Não fique procurando por, sabe, pessoas talentosas. Vamos ver o que aconteceu com Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel 14, houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Todos os dias, olha essa declaração. É um resumo da vida de Saul. Todos os dias, os filisteus se levantavam contra Israel. Por isso, Saul a todos, os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Viu isso? Ele procurava homens corajosos, ele procurava homens valentes, ele procurava talento. Os via e os recrutava. Viu isso? Davi não fazia isso, lembra disso? Era assim que Davi recrutava as pessoas. 1 Samuel 22, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Eu já fui neste lugar. Certo? A minha viagem a Israel, uma das vezes que fui, preguei de dentro da caverna de Adulão. Amém? E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado e de espírito desgostoso. Ele se tornou um catalisador dessas pessoas naquela caverna. Como o Senhor Jesus, quando vamos a Ele, o Filho de Davi. Amém? Ele nos une, nós corremos para Ele. E olha bem, sabe o que aconteceu com esse exército? Esses homens em aperto, endividados e desgostosos. Esse exército. Olha bem, ele não dizia assim, olha, eu não me sinto bem com vocês por aqui, por favor, vão embora. Encontrei outra caverna. Não sujem a minha imagem. Só pessoas boas aqui, só pessoas boas. Não, Davi os abraçava. Vinde a mim, Jesus disse, o filho de Davi, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém é bom, irmão. Todos estão destituídos da glória de Deus. Da glória de Deus. Todos. E Davi os abraçava. Se tornou o capitão deles. Está escrito ali o capitão deles. Ele uniu todos aqueles homens. Ele fez isso. Quantos gostam de estar com pessoas em aperto? Desgostosos. Isso é o pior, desgostosos. Então, sempre, ei Davi, você tem dinheiro? Endividado, estou com dívida. Ei Davi, pode me dar um dinheiro? Eu te pago no final do mês. Amém? Olha, aqui na minha liderança eu tenho o Lawrence e eu tenho também o Mark. Bem, eu só estou brincando. Mas Davi pastoreava esse tipo de pessoa. Olha bem, sabe o que aconteceu? O que aconteceu com estes homens? Se tornaram poderosos, você sabe disso. Segundo Samuel, esses são os homens poderosos que Davi tinha no final da vida de Davi. Uma lista de homens poderosos. Aquele exército desastroso. Descontentes, endividados, mas olha agora para eles. Olha o nome deles. Josebe e Basebete. Este era Adino, esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Olha isso. O próximo. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó. Olha o nome do pai dele, isso não importa. Ele se tornou um homem poderoso, amém? Amém? Filho de Aui. Entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja e quando se retiraram os homens de Israel. Quando eles se retiraram, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Quando alguém toca muito violão e fica grudado. Ele ficou com a espada o dia inteiro matando e a sua mão ficou pegada à espada. Se tornou um com a espada. Que você e a palavra de Deus se tornem um. Amém. Que você possa manejar bem a palavra de Deus. O Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele para pegar o despojo. Alguns trabalham, outros lutam, outros pegam o despojo. Só ficam recebendo.
enquanto os trabalha. Ok, em frente. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Olha bem, é difícil matar um leão numa terra plana. Número 2, numa cova. Não tem como correr. Número 3, para dificultar, tempo de neve. Leão, espera. Eu estou indo. Amém? O Senhor ajudou. Homens fortes. Eu não sei quem estava em dívida ou descontente, mas foram esses aqui que Deus usou. Cuidado com quem você segue. Pessoas que amam as ovelhas ou amam a si mesmo. A última coisa é isso. Preste atenção. Vimos Saul que escolhia homens valentes. O que aconteceu com eles? Aqueles valentes, fortes, que ele escolheu para fazer o seu exército. Olha isso. E alguns dos hebreus passaram para o Jordão, para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo, diga todo. Todo o povo ia atrás tremendo. Olha aqui. Na presença de Saul, homens fortes ficavam fracos. Na presença de Davi, homens fracos ficavam fortes e poderosos. Tem uma mensagem que eu preguei chamada Graça para a Liderança, onde falo de homens valentes que amavam o grande rei, que amam a Jesus, o filho de Davi. Eles amavam o rei. E falo sobre como alguns deles lutam pelo reino, aqueles que fazem algo pelo reino, e outros que fazem pelo rei. Alguns lutam para conquistar territórios, mas alguns não lutam, mas ouviram que o rei desejava água, entravam no acampamento do inimigo e pegavam água, arriscando a própria vida, só para dar algo ao rei que não era nem uma ordem, mas o desejo do rei. Eu prego sobre isso. Mas vamos voltar agora onde começamos. Romanos 8. Você está aprendendo, igreja? Amém? Então vamos lá. Romanos 8 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Quando você sabe que, número 1, o ensinamento deve ser correto, porque quando você sabe o que vamos dizer agora, o que devemos falar, as coisas que são contra nós. E em 3 versos anteriores, falam de: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. 3 versos antes. Agora, o que diremos destas coisas? Coisas ruins que acontecem, que cooperam para o bem. Devemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero falar algo agora que vai realmente te abençoar, porque eu já falei isso uma vez antes, mas eu quero que você receba isso. Nós falamos isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Olhei a palavra quem, porque no Espírito eu senti que Deus me falou que não era só quem, mas o quê? Qualquer coisa que venha, nunca será contra você. Não vai ser contra você, se Deus é por você. Olhei a palavra tis. Tis é a palavra grega para quem ou o que. Quando ver as palavras quem ou o que, é a palavra tis. Ok? Olha bem. Olha bem. Para o quê? O que é traduzida do tis 260 vezes. Quem é traduzido do tis 102 vezes. Só isso. Ou seja, o que é usado mais vezes quando é traduzido tis? Eu creio que em vez de quem, é lógico que inclui quem também, mas é o que será contra nós. O que será contra nós? Doenças? Problemas financeiros? Os críticos? O que será contra nós? Se Deus é por nós, o que será contra nós? Se começarmos dessa premissa, e você tem recebido do ministério que vem do ministério tipo de Saul, e você entende, sim, Deus é gracioso, mas depende do nosso comportamento. Deus é gracioso, mas... Ou seja, a mentalidade do ensinamento da graça está sempre nos ensinando e nos dando um fundamento que Deus é por mim.
Quando algo ruim acontece, você precisa entender que, de repente, você vai aprender algo daquilo. É lógico, mas nunca tenha a mentalidade que Deus causou esse problema, porque está me julgando por algo que eu fiz. Você não diz isso, mas você sente assim. De alguma forma você aprendeu o ministério de Saul. Esse ensino. Derramando do vaso de óleo que derrama julgamento, em vez do chifre de óleo. Está ouvindo, igreja? Se eu chego a este verso aqui sem o fundamento da graça, você vai pensar que, e se Deus estiver me punindo, Deus não pune ninguém mais? Ele disciplina sim, mas olha, ele disciplina somente para o seu bem, para você ter vida, e não disciplina com acidentes e enfermidades, porque ele quer que vivamos e não morramos. Alguém diz, aquela pessoa morreu num acidente, será que Deus está me ensinando algo? Ele não aprendeu. Ele pode estar no céu, mas não aprendeu. Isso não é disciplina, igreja. Olha bem, Deus não faz isso. Está me ouvindo? Então, devemos ter uma confiança muito forte. Essa fé fundamentada, determinada, que Deus é presente por, não contra, nós. Deus é por nós. E se Deus é por nós, o que será contra nós? Não só quem, o que será contra nós? Quero que você diga isso, certo? Deus é por nós, o que? De novo, Deus é por nós, o que será contra nós? Isso inclui quem também? O que também pode ser uma pessoa, ou um crítico, ou alguém que está contra você, sabe? Inclui uma pessoa também. O que cobre mais? Amém? E o que é sempre a palavra que é mais traduzida do tes neste verso. O que será contra nós, se Deus é por nós? Ou seja, o que você está passando agora é temporário. Olha bem, você precisa entender que Deus é por nós, então isso é para o nosso bem, ou ele vai mudar? Será para o meu bem, ou ele vai mudar? Se isso não mudar, vai funcionar para o bem. Eu não consigo ver ainda o que é para o bem, mas eu vou terminar como Jesus. Amém? E se isso é assim, glória a Deus por isso. Mas se não, ele vai mudar as coisas, porque Deus é por nós. Agora, vamos dizer de novo, ok? Enfatizando essas 4 palavras. Deus é por mim. Faça pessoal, por mim. Sei que é para todos nós aqui, mas faça pessoal, mim. Primeiro enfatize Deus. Primeiramente, depois tempo presente. Saiba que agora mesmo. Agora Deus é por você. Pronto? Diga Deus bem alto. Quem é por você? Não seja tão tímido. Oi. Diga Deus é por mim. Vocês precisam de ajuda, ok? Diga Deus é por mim. E daí, se aquela pessoa que é muito famosa não é por você? Quem você gosta? Aquela pessoa que você vai longe para ouvir cantar. E daí? Deus, o Todo-Poderoso, é por você. E daí se aquelas pessoas que são muito importantes não te conhecem e não te ajudam? E daí? Deus é por você. Certo? Pastor Prince, eu lembro daqueles dias que eu senti a presença do Senhor tão perto, tão perto. Ele estava tão perto. Agora eu não sinto mais porque eu não estou me comportando muito bem. Então diga, Deus é por mim. É o quê? Tempo presente. Vocês aprenderam. Mais uma vez. Deus é por mim. Mas olha bem, essa parte é muito importante, certo? Deus é o quê? Mais uma vez. Por. Outra vez. Por. Olha para alguém. Hey, sou por você. Amém? Hey, sou por você. Numa batalha. Hey, sou por você. Faz uma grande diferença quem é por mim e quem é contra mim. Mas Deus é por mim. De todas as pessoas, Pastor Mark, Pastor Lawrence, Pastor Gabriel e também os pastores que têm grande fé. Olhe para eles, uau! Homens poderosos, homens fortes, homens valorosos que matam o leão numa neve. Mas olha bem,
Eles são bons, mas o mais importante para nós é dizer Deus é por mim. Alguém diz, aquele irmão fulano de tal, ele acredita em Deus e você viu aquela coisa ruim que aconteceu a ele? Isso não é comigo. Eu não quero julgá-lo. Se você quiser julgá-lo, você pode fazer isso. Mas quanto a mim, Deus é por mim. Por mim, Deus é por mim. Ah, aquela irmã, ela acredita tanto na graça e você viu agora o que aconteceu com ela? Eu não sei da vida dela. Eu acho que você também não sabe. Mas uma coisa eu sei, Deus é por mim. Ok? Amém? Então, quando você sabe isso, a conclusão vai estar no seu espírito. O que será contra mim? Se Deus é por mim, o que será contra mim? Não quer dizer que não vão tentar. Mas o que será contra mim? A ideia é que nada vai ter sucesso contra mim. O que vai ter sucesso contra mim se Deus é por mim? Ok, vamos terminar. Glória a Deus. Você aprendeu algo? Dê-lhe glória, igreja. Aleluia! Fiquem em pé. Glória a Deus. Talvez você está aqui hoje e você me ouviu falar que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Bem, amigo, tudo é questão de receber. Não precisa fazer nada para nascer de novo, só receber. Faça essa oração comigo agora, eu vou te ajudar a receber. Amém? Glória a Deus. Se você está aqui e nunca aceitou a Jesus como seu Salvador, nunca recebeu aquilo que Ele fez por você na cruz, amigo, você pode fazer isso agora. Amém? Faça essa oração comigo e diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados e foi julgado no meu lugar e ressuscitou dentre os mortos e os meus pecados foram perdoados. Porque eu já fui perdoado por ti, eu assumo uma postura, a posição de que Deus é por mim. Jesus Cristo é o meu Senhor, em nome de Jesus. De agora em diante, amigo, Deus não é contra, mas por você. Amém? No passado, algumas coisas Deus não podia fazer por você por causa do seu pecado, mas isso agora foi removido pelo sangue de Jesus. Deus é agora por você. Ele não está na sua frente, mas do seu lado dizendo, eu sou por você. Certo, você vai vencer. Você vai vencer, glória a Deus. Deus é por você, glória a Deus. Obrigado, Jesus, aleluia. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo